Olá, estamos iniciando mais um Saúde em Foco, com o tema de hoje que será discutido é emergências obstétricas. E para isso estamos aqui com a aluna do mestrado Maria Luísa, do mestrado profissional em saúde materno-infantil, também com o aluno do mestrado Andrew, com a nossa mestre egressa do programa de mestrado em saúde materno-infantil Cristiane, aluna do curso de graduação em enfermagem Carol, e também com a aluna do curso de mestrado profissional em saúde materno-infantil, Betânia. Para isso, a gente vai trabalhar um tema bastante enfatizado no contexto atual, que são as emergências obstétricas, né? Cada vez mais discutido, cada vez mais enfatizado e cada vez mais sendo procurado evidências, tanto para tratamento quanto para prevenção. Para isso, eu queria discutir um pouquinho com vocês o que são realmente emergências obstétricas, Maria Luísa. Bom, as emergências obstétricas são aquelas situações, né, que botam em risco tanto a gestante quanto o bebezinho, né, e que precisam de uma resolução rápida de parte da equipe. A gente visualiza que antigamente não se tinha uma resolução ou não se tinha um tratamento ou uma intervenção de maneira tão rápida, até porque as pessoas desconheciam o que eram essas emergências. E os estudos têm demonstrado um aumento da incidência e de prevalência de emergências obstétricas no Brasil. Vocês têm dados, Andrew, acerca do perfil epidemiológico das emergências obstétricas no contexto atual no Brasil? No Brasil, se estima que as emergências obstétricas elas giram em torno de 75% para as crises hipertensivas, as hemorragias. Também há quadros de aborto inseridos nesse contexto, né? Dentre outras causas como o HIV, e somam aí então os outros 25%. E para que se consiga ter uma resolutividade nos serviços de saúde, existe algum protocolo, né, para identificação dessas mulheres? Como que é feita a classificação de risco para as emergências obstétricas? É assim, depende do local, né, onde a gente está trabalhando. Porque às vezes a pessoa trabalha em um plantão com uma equipe mais deficiente, com no hospital que não tenha muito fluxo. Então, cada serviço ele estabelece seu protocolo, né? Tem os clássicos protocolos, né? Claro, primeiro tem que fazer um plano de ação, né? Fazer a reunião, fazer os protocolos. Então, estabelecer um protocolo de acordo ao fluxo que eles têm. E a classificação, a gente marca em scores, né? Como na emergência, né? Se é verde, amarelo, segundo a gravidade dos sintomas da paciente que chega. Então, de acordo a isso, a gente vai fazendo a classificação de risco da paciente, né? E a paciente é atendida. Uhum. Isso no contexto intra-hospitalar? Intra-hospitalar, né? E... Assim, profe, porque é o seguinte, tem pacientes que a primeira porta de entrada pode ser atenção básica. Então, já na atenção básica, não se pode fazer, já atende a emergência e é encaminhada. Então, muito tem a ver com o vínculo da paciente com o serviço de saúde, né? Porque se a paciente, por exemplo, ela já tem um vínculo com o hospital, porque ela já teve alguma probabilidade de internação antes, já foi consultar ou já teve internada, então, obviamente, ela vai correr primeiro para o hospital pelo medo que ela sente e as complicações. Uhum. Mas, muitas vezes, a primeira porta de entrada é a atenção básica, até porque a paciente, até reconhecer que realmente é uma emergência obstétrica, isso demora, porque isso requer educação em saúde, né? Requer fazer um pré-natal bem direitinho, para identificar quais são os fatores realmente de uma emergência, ser uma emergência obstétrica. Uhum. E essa dificuldade de interpretação e de identificação do que é realmente uma emergência demanda também aqueles cuidados iniciais, né, da gestante. O que vocês conhecem ou o que se sabe no contexto de atuação profissional de vocês acerca das principais emergências obstétricas? Quais são as mais prevalentes no contexto atual? O que vocês verificam nos espaços de trabalho de vocês que mais acomete a gestante, né? Tanto na ESF, nas UBSs,
no contexto hospitalar ou também daquelas mulheres que vão para a terapia intensiva, né, em detrimento desse tipo de emergência. O que mais acomete a mulher hoje em relação às emergências obstétricas? Quais são as principais, as mais prevalentes? Se a gente fica pensando no contexto hospitalar, 40% são emergências de crises hipertensivas, né, síndromes hipertensivas da gestação, né? E o restante já é sangramento, como estava falando o Andrew, muito raro, vem doenças mais, como a embolia, já são a mola, são complicações mais raras, mas que acontecem, que a gente tem que ter mais em conta. Nas UBSs, é que acontece que as emergências muitas vezes não são reconhecidas como emergência, né? E muitas vezes essas emergências são detectadas através de laboratórios e não de sintomas. Então, por isso a importância, né, de todo o contexto do pré-natal e do atendimento, para o posterior atendimento da paciente, né? Eu gostaria de fazer um link com essa tua fala em relação à atenção primária, né, que é a porta de entrada para essas mulheres, né? E daí a importância do pré-natal e, como tu disseste, do vínculo dessas mulheres com os profissionais da atenção primária, né? Até para identificar, né, em tempo, né, alguns sinais e sintomas, né, e procurar a equipe, né, em tempo oportuno, né? E aí, falando um pouquinho de assistência ao pré-natal, nós sabemos que não vai evitar todas aquelas complicações do parto, né, as principais complicações do parto, né? Mas a assistência ao pré-natal, o vínculo ao pré-natal de forma adequada, enfim, consegue evitar as principais intercorrências, né, que possam vir a ocorrer, né? Então, num contexto assim mais preventivo, né, em relação ao pré-natal, né, quais são essas principais intervenções, durante o pré-natal, para deixar essa mulher bem orientada, enfim, para identificar esses principais sinais, né, e ficar alerta? Desde o primeiro trimestre da gestação, a gente tem rotinas, tanto de atendimento quanto de solicitação de exames. Então, a gente já vai identificando. Por exemplo, o sangramento é uma coisa muito comum, né, que pode levar a um desfecho ruim no final. E se ele ocorre, por exemplo, no início da gestação, ele vai ter mais desfechos ruins para o feto, né? E se fosse no terceiro trimestre, já é para a mãe e para o feto. Então, a gente tem que, dependendo do tipo de sintoma, a gente tem que já tentar dar um norte para essa conduta, né? E assim como tem, por exemplo, patologias, por exemplo, uma simples infecção urinária, uma simples vaginose bacteriana, ela pode complicar e levar para uma ruptura prematura de membranas, né? E levar para um parto prematuro e o desfecho pode ser pior, né? E até porque a infecção urinária, ela 50% é assintomática nas gestantes. Então, só tu consegue tratar através do laboratório. Então, é uma situação, aí a importância do pré-natal. E eu achamos assim, a importância do pré-natal não é somente pela consulta, pelos exames, sino pelo atendimento multidisciplinar. Porque até uma cárie, que ela é um risco de parto prematuro. Então, atendimento não somente assistente social, do odontologista, da psicóloga, nutricionista, da físio, né, das enfermeiras. Então, essa interação é a base, eu acredito, para a prevenção, para essas emergências, para evitar essas emergências. Quando o paciente chega na emergência, a primeira coisa que a gente pega é a carteirinha do pré-natal. Se a paciente já não tem carteirinha do pré-natal, aí todo mundo se olha, né? Aí já começa a gente investigar, a ver o que pode ser. Às vezes a paciente chega convulsionando, às vezes chega trazida por pessoas da rua, ou pelo SAMU, que não tem como te dar uma orientação, estava na rua, né? Então, o paciente, aí é que a gente começa a fazer uma avaliação, né, de aí que vem a classificação de risco, né? Como é que chega essa paciente? Chega convulsionando, às vezes chega com um Glasgow, na parte neurológica afetada. Existem aspectos também que os estudos têm nos mostrado bastante, é o contexto de onde essas gestantes estão inseridas. E isso é bastante relevante
quando a gente relaciona o contexto em que essa gestante está inserida, o acompanhamento pré-natal dela, qual é o acesso que essa gestante ela tem para o serviço de saúde, quais são as referências, qual é o conhecimento profissional para gerar, então, a educação para essa gestante. E isso se reflete, então, por exemplo, na terapia intensiva, né? A mortalidade na terapia intensiva é muito alta, porque ela envolve não somente um índice de mortalidade materna, mas também um índice de mortalidade infantil, devido aos riscos serem enormes também para a criança, como tu falaste. A sepse é um dos maiores conflitos dentro da terapia intensiva. As hemorragias pós-parto, e aí a gente entra num contexto mundial, onde a Organização Pan-Americana, com o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, eles têm trabalhado muito nesse sentido de favorecer cada vez mais o parto normal e evitar cada vez mais as cesarianas. Então, é bastante percebido por nós profissionais hoje a necessidade dessa observação. Aonde essa gestante ela está? Que tipo de assistência a gente está conseguindo oferecer para ela? Qual é a distância dessa gestante quando ela tem a intercorrência, quando ela tem essa emergência? Isso é um fator que também interfere quando essa gestante ela chega no serviço. Isso é bastante importante também para o atendimento. Que interfere para os desfechos, vocês querem dizer? Para as complicações. Fala assim que contribui com o que o André e a Maria Luísa falaram, é a questão de a equipe multidisciplinar ter a comunicação entre si também. A importância de um fisioterapeuta conversar com um nutricionista, conversar com um enfermeiro, conversar com um médico, para que todas as informações perpassem por toda a equipe, né? Para que se monte um histórico único e embasado de conhecimento de todos os profissionais. Porque, por exemplo, em municípios de pequeno porte que precisam referenciar urgências obstétricas para outros municípios de referência, por exemplo, Santa Maria, nós temos um hospital de referência, hospital universitário, né? Então, os outros municípios pequenos que referenciam para cá, quando trazem um paciente para cá, uma gestante para cá em situação de urgência obstétrica, essa gestante precisa ter consigo uma bagagem de informações que são necessárias e que precisam ser esclarecidas e que estejam ali presentes no momento para que o atendimento seja mais eficaz, né? Várias vezes a gente pega gestantes que não têm essas informações, que a gente precisa ir atrás, buscar, e isso leva um tempo que pode ser utilizado como forma de tratamento, né? De forma mais eficaz e rápida de cuidado. Então, a importância da comunicação da equipe para construir um histórico único e embasado de conhecimento de todos, para que quando essa gestante chegue em uma situação de risco, de urgência, o tratamento seja rápido e eficaz. E a importância de inserir o parceiro, né, no pré-natal, toda essa rede de apoio familiar, né? Muitas vezes a gestante está numa situação que ela não consegue, né? Ela não tem condições de se comunicar, né? E aí a importância do parceiro estar presente, ou enfim, a família, né? De ter a carteirinha da gestante, né? Porque vai impactar no desfecho, né? Dessa... E o histórico anterior dessa mulher, né? Que agora é uma gestante, influencia nas emergências obstétricas? Vocês pontuaram que as crises hipertensivas, né? As doenças hipertensivas da gestação, juntamente com o sangramento, estão hoje como uma das principais, maior índice de emergências obstétricas. Mas o histórico anterior, ele pode influenciar em algumas emergências, ou quais emergências não têm correlação, né, com a história anterior dessa mulher? Seria um fator de risco, né? Mas, como se fala, uma gestação nunca é igual a outra, né? Então, mas a gente leva esse fator de risco em consideração, e a mulher também já fica mais susceptível, né? Ele já procura mais, porque já conheceu justamente essa situação que estou falando de informação. Não, então, para evitar para evitar todas essas emergências, né, obstétricas, a gente precisa da informação. Até mesmo numa sala de espera do hospital, botar a classificação de risco de como que é atendida, o que é prioritário, o que é uma emergência, o que é uma urgência, o que é pouco urgente, né? A gente vê isso, né? Porque às vezes o problema que tem uma gestante, para ela é o maior,
porque é ela. Né? Mas muitas vezes a gente tem uma fila esperando num banco e a gente tem que saber, né, qual que realmente é uma prioritário. E isso tudo pode ser também informado no pré-natal. Pacientes, por exemplo, diabéticas, já vem com algum risco, a gente já sabe que essa paciente pode complicar. Né? E realmente, quem já teve uma pré-eclâmpsia, muitas vezes, que é a pressão alta, muitas vezes elas ficam com pressão alta crônica já. Né? Então, já vira na próxima gestação pode ser já uma hipertensa com uma pré-eclâmpsia subadjuntada, né? Então, ele se considera um fator de risco para piora, né, clínica. Hoje em dia as mulheres buscam mais essa procura pela saúde, né? Então, quando se tem uma gestante que ela já era hipertensa, na maioria das vezes ela já sabe que era hipertensa, então vai ter um cuidado redobrado, já informa durante a consulta no pré-natal, ou quando já tem uma diabetes pré-estabelecida, ou qualquer outra, né, alguma outra patologia que pode afetar a gestação. Então, antigamente não se tinha muito essa procura com a saúde, até porque não se tinha acesso à saúde como se tem hoje, né? Então, o SUS facilita muito isso, as unidades básicas de saúde, as estratégias, enfim, essa busca ativa e os profissionais também preparados para isso, né? Esse acesso à saúde. Vocês já pontuaram algumas questões referentes a a importância da interlocução entre os profissionais, os diferentes profissionais da área da saúde, para o cuidado dessa gestante nas emergências obstétricas. Mas, para a gente pontuar um pouquinho mais em relação a essas ações, que ações vocês consideram relevantes para a promoção da saúde, né, para evitar ou para reduzir a mortalidade por emergências obstétricas? Que ações vocês consideram que são importantes na rede de saúde? Atualmente, no contexto mundial, a gestante e a redução da mortalidade, ela está como um dos objetivos mundiais, né? A partir disso, os países eles têm trabalhado, sim, nessa linha de políticas que favoreçam essa redução de mortalidade. No Brasil, em 2011, surgiu a Rede Cegonha, que é uma política muito forte e ela beneficia, sim, a gestante desde a sua concepção e ela garante também ao nascimento, a essa criança, até os seus 2 anos. E a Rede Cegonha, ela é uma política muito extensa, que envolve não somente o acesso dessas gestantes, dessas mães, nos serviços de saúde, nas suas amplas complexidades, tanto em nível básico, primário, como nível hospitalar. Também tem surgido, nesse sentido, a partir da Rede Cegonha, as UTIs e as maternidades, que têm, sim, qualificado muito o atendimento, têm conseguido dar esse atendimento melhor para essa gestante, tanto ela de risco habitual, ou ela com complicações já definidas no seu pré-natal. E ela também insere aí, a Rede Cegonha, alguns cursos e alguns aprimoramentos. São fundamentais para os profissionais já inseridos, envolvidos no processo de cuidado, e também como um estímulo às enfermeiras no sentido da especialidade obstétrica, né, do atendimento obstétrico. Então, isso tem sido um diferencial dos anos atrás, desde o surgimento da Rede Cegonha, mas mais especificamente há uns 5 anos atrás, que tem melhorado muito e favorecido muito esse atendimento às gestantes. A gente sabe também que existe, dentro do contexto de mortalidade, a diferença entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Então, as taxas de mortalidade dos países em desenvolvimento, elas têm uma diferença muito gritante, né? A taxa de mortalidade dos países hoje desenvolvidos gira em torno de 12 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. Nos países em desenvolvimento, que é o nosso, gira em torno de 239 mortes para 100 mil nascidos vivos. Então, é a partir desses dados que várias políticas estão sendo
instituídas e são estratégias para o cuidado além do pré-natal. Né? A importância da captação precoce, né, ali no primeiro trimestre, aí entra mais uma vez a atenção primária, né, como protagonista desse desfecho, né. A gente percebe a atenção primária como ordenadora, né, dos serviços, em especial na área obstétrica, para que não tenhamos desfechos desfavoráveis. E para além disso, a gente vê também que os profissionais eles implementam o cuidado de maneira diferenciada. Mas vocês salientaram muito bem que esse cuidado ele precisa estar efetivamente integrado. Para a gente concluir essa discussão, vocês pensam que em todos os níveis de atenção esse cuidado interdisciplinar e multiprofissional ele consegue ser efetivamente implementado para que a gente não tenha desfechos obstétricos desfavoráveis em relação às emergências obstétricas? A importância é que tem que ser realizadas estratégias. Ações, né, onde tem que ser educada não somente a gestante, mas fazer também um aperfeiçoamento dos profissionais para poder prevenir esses desfechos, né? A nível de atenção básica, fazer reuniões com as gestantes, orientar quais que são os sinais de alerta que elas podem ir no posto, no hospital, desde, porque, sei lá, rompeu a bolsa das águas, mas como é que é esse líquido? Uma coisa é que esse líquido seja clarinho, que não causa uma suspeita de um sofrimento fetal, mas se está escuro, se está com algum tipo de cor esverdeado. Então, já são ensinamentos que a gente pode passar para a gestante, né? Ou, sei lá, meu bebê não se mexe há 2, 3 dias, já é um sinal de alerta, pode ser um problema de sofrimento fetal, né? A mesma hemorragia que estamos falando já é uma oportunidade de a gente poder conversar com ela, mesmo que seja pouca coisa. Não correr por qualquer coisa também assim no hospital, mas pelo menos na atenção básica, eu acredito que é importante. Qualquer tipo de alteração, até uma alteração que seja mínima, é bom ela ir, porque a gente já cata a gestante e já pega e já orienta, a ver se vai por outra coisa, né? Nas salas de vacinas, que tem, porque a vezes no pré-natal a gente vai correndo, dependendo da demanda, mas tem outros locais que ela pode também ser orientada, igual que os profissionais, né? Os profissionais, é importante que você sempre se aprimorando nos conhecimentos, se atualizando e o importante é fazer essa rede, né? E a gente ter essa comunicação ativa entre todos, efetiva para a gente poder fazer essas trocas. A gente percebe então pela fala de vocês, né, a necessidade da educação em saúde para que essa gestante seja protagonista, né, para que ela seja autônoma na hora de identificar. E também a necessidade que os profissionais de saúde, no contexto atual, se qualifiquem cada vez mais para que a gente tenha desfechos, não tenha desfechos desfavoráveis, né? Ou um alto índice de mortalidade em relação a essas emergências. Eu agradeço, né, a participação de vocês no nosso programa de hoje. Acredito que essa fala e essa interlocução foi importante, né, até para que os profissionais tenham conhecimento, para que as mulheres tenham conhecimento e para que futuras gestantes também consigam identificar e conhecer quais são as principais emergências obstétricas no contexto atual. O programa Saúde em Foco de hoje fica por aqui. Tchau!